Um mangá de terror que acabou acontecendo de verdade. PTSD Rádio, história completa. Nunca vi essa porra, não. É do canal do Mu. Oxi! Mu. Esse Bizarro, foi o bizarro. único mangá que conseguiu me assombrar Mu. até os dias de hoje. Ele por si só, seja pela história ou pela arte, já é muito macabro. Mas o que aconteceu com o autor e com a equipe Dentro? enquanto Que eles dentro o quê, produziam mano? esse mangá foi o que mais me deixou assustado. O caso ficou tão grave que o autor teve que parar o mangá no meio por conta dos problemas que ele estava tendo na sua produção. Ô, louco! Basicamente, tudo que ele escrevia tomava vida e se tornava real. Ah, não. Isso aí já é pique, né? Hoje nós falaremos sobre PTSD Rádio, um mangá que chocou o mundo. E já deixa um alerta, Chocou o mundo. depois de você conhecer essa obra, pode ser Bora, Solar, como é que tá, Solar? Tá bem? Seja bem-vindo de volta, Baitola. que você comece a ver coisas esquisitas Era só acontecendo na fazer sua um casa hentai, também. então? Se ajeita, pega Caralho, uma seria foda, né? E boa sorte. Seria da hora ter um hentai, tipo, virasse realidade. Um hentai virando realidade. Masaki Nakayama, um autor muito renomado Vi de medo, no vi terror de medo. japonês. Suas obras costumam ter traços muito marcantes, mas o que faz o terror dele Caralho, ser que diferente foda. dos outros é a sua proximidade com a vida. Caralho, que da hora, mano. Mas o que faz o terror dele Foda. Então o hentai que eu fiz do Kuro vai virar verdade? Aí é foda. ser diferente dos outros é a sua proximidade com Eu a tô vida bem? Eu real. tô de Em uma boa, dessas Solar. obras Eu mais só não tô famosas, rico. conhecida como Fuan no Tane, ele apresenta vários curtas de terror, só que de uma forma isolada. Porém, o que fez essa obra ficar mais famosa ainda é que parece que cada curta foi Foda. separado para uma pessoa diferente. Então, por exemplo, se você for ler essa obra, provavelmente em algum capítulo você vai ver alguma coisa que parece que é para você. De alguma forma, parece que o autor está relacionado ao sobrenatural. E sendo assim, ele começou a ganhar muito Mano! Pô, ver essa arte aí me lembrou de um anime. Mano, me lembrou de um anime. Eu acho que é a mesma pegada, é o mesmo traço, velho. É tipo um anime. Eu não sei se era de terror, na verdade. Mas tinha um traço marcante até. reconhecimento nas suas obras. Monster. Tá vendo isso aqui, ó? Essa arte aqui que tá aqui na tela? Não, acho que não é exatamente igual, mas é na mesma pegada. Relacionado ao sobrenatural. E sendo assim, ele começou a ganhar muito reconhecimento nas suas obras. Só que tudo isso deixou de ser apenas uma coincidência. Junjito também não. Não, do Junjito é bem marcante, pô. Não tem como, tipo, confundir, tá ligado? Do Junjito. Se um dia eu escrever um conto de horror cósmico, você leria, é claro? Oxi. Começou a ficar bem estranho a partir ter de o um quê certo hoje? momento. Foi quando ele começou a Sêmen. escrever PTSD Rádio. Ele teve seu lançamento em julho de 2010 e um hiato inesperado Mano, depois eu vou atrás desse anime aí. Tipo, a animação também dele não é aquelas fluidas, tá ligado? É como se fosse um mangá animado, na verdade. Tipo, a animação é bem, como é que é, dura. É como se estivesse lendo um mangá que tá sendo animado na hora. Só que assim, É ele isso. estava publicando esse mangá há 8 anos consecutivos. E quando entra em hiato, ele não avisou nada. Só foi uma parada muito repentina. Ninguém ficou sabendo na época o que aconteceu. Só que Capa bonito, depois, capa, tá o bonito. autor veio explicar o que rolou. E sinceramente, eu fico todo cagado, cara. Eu ainda fico todo cagado com essa história. Eu conto essas coisas bizarras pra vocês, mas eu sinto medo, mano. Eu fico todo cagado em casa. Às vezes eu não Mas é o consigo cara, dormir direito. tá Eu o fico Mu. botando desenhozinho na TV. Essa é a verdade. Eu tenho que ser sincero aqui. O Masaki Nakayama fez esse o cara é mangá todo inteiramente fofinho, mano. baseado em histórias reais vividas por ele. E uma coisa que faz as pessoas Caralho. se afastarem um pouco do mangá é porque são várias pequenas historinhas. Então a cada capítulo Bonitão, é bem é? curtinho e parece que elas não estão relacionadas. Ai, meu Deus, uma Mas gorda. quanto mais Aí é foda. Vou fazer um audiodrama cósmico. Aproveitar que é minha folga pra tu reagir. Pera, tu vai fazer? Mas tu já vai fazer agora? Todo fofo ele era, todo fofo. É o Douglas? É o Douglas Sola? você lê, mas você vê que tá tudo interligado. No Agora eu mangá, tenho trabalho, ele nos né? apresenta contos assustadores de uma cidade amaldiçoada por uma entidade antiga. Essa entidade é conhecida como Ugushi-sama e ela pode tomar várias formas diferentes. Uma mais assustadora que a outra. Mas minha parte preferida é a forma que ele aborda o medo. Se você teme por algo, ele vai pegar aquilo, vai levar ao extremo, no pior cenário possível, da forma mais bizarra possível. Como, por exemplo, no meu caso, eu morro de medo de alguém ficar me vigiando na minha própria casa sem eu saber que tem alguém ali. Ele fez um episódio Pô, mas isso aí é óbvio, né? Pô, tu tá dentro da tua casa e tem um cara te observando lá de fora. Só que daqui dá pra ver tipo, como é que é a rua, né, daqui.
Mano, se tivesse alguém do outro lado aqui, meu parceiro. Olha o vídeo do Douglas Sola, que ele chamou uma mina do Job. Episódio Eu sei que especificamente ele sobre botou a mina isso. pra, E a forma que ele fez pra isso lavar é prato. inacreditável. E tudo se agrava se você Ele, lê à vamos- noite. Porque, mano, é impossível você ler alguma coisa dele e não Mamá. ficar olhando à sua volta pra ver se tem alguma coisa realmente acontecendo na sua casa. Mina do Blowjobs, é Blowjobs. A produção Blows. do 5º volume do mangá foi o que desencadeou todos os eventos sobrenaturais que falaremos agora. Massacre na Caia. Voltou pra jogar FN... Ah, tá, FNAF. Eu pensei que era FNF. Mesmo assim, FNAF é foda. Que isso? Muito obrigado, Calci. Muito obrigado pelo sub, mano. Muito obrigado. Yama e toda a sua equipe que produzia a obra estavam precisando de um lugar para produzir o 5º volume. Então, ele foi lá e Nossa, alugou um excelente. escritório. Não, 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 Como o não, valor não, que ele não. pagou era bem É isso aí. baixo, era um lugar meio precário, um lugar um pouco mais velho, precisava de umas manutenções, não era tão limpinho, digamos assim, mas era um lugar que dava para pagar, então eles começaram a produzir ele mesmo. E de início estava indo tudo Ah, bem, não arruma só que homem, o Massacre não. Nakayama ele sempre ficava depois da Eu hora fiquei sem pra continuar internet produzindo o por mangá 2 dias, sozinho. praticamente. E em uma dessas noites foi que tudo começou a Ah, acontecer. porra. Ele começou a escutar um barulho como se fosse um arranhão vindo do teto do lugar. Claro que de primeira ele não achou que fosse um barulho de arranhão. Mano, eu vi tipo, essa parte aqui, ó. Cadê? Eu vi essa parte aqui. Eu vejo esse canto aqui e me lembra de Corpse Party, velho. Talvez ele tenha até pegado do Corpse Party mesmo, esse frame aqui. Teto do lugar. Claro que de primeira ele não achou que fosse um barulho de arranhão. Ele achou que poderia ter sido um bicho, talvez um rato passando, alguma coisa assim. Só que aquele barulho era Só muito que é mesmo, específico. parece? Acho que Ele é. era meio ensurdecedor. Aquilo não estava deixando Você ele narra- trabalhar. Que é Então isso ele aí, foi mano? Tá e falando que a subiu narração até o do cara é sótão. ruim? E chegando lá, ele encontrou algo que provavelmente você não gostaria de encontrar no lugar. Você já sabe que eu vou continuar te contando essa história, mas por favor, mano, antes disso, deixa o seu like. Você já chegou quase aqui Ah, um até a cara metade do fofo vídeo, desse, então você mano. deve Aí. estar gostando. Deixa o comentário também pra me ajudar passinha e se toda. inscreve no canal. Mano, Que a isso, gente que na isso? semana passada ia bater 10 mil inscritos ainda. Estamos com Toma. 20. Toma. 20. Muito obrigado por todo o apoio. Vocês são incríveis demais. Ah, mano, o cara e é do- considere virar um membro do também, Dance, porque no filho. futuro eu quero trazer o meu próprio mangá. Muito obrigado por tudo, eu amo vocês e continue com o Ô, o cara é bom, viu? vídeo. O que Massacre Nakayama encontrou era um santuário Aí é quebrado. os... Só que naquela altura ele não sabia que era um santuário. Ele só viu alguns vidros no chão, alguns É, a objetos febre. meio quebrados, então ele pensou, é um lugar velho, então com certeza teria alguma coisa assim. Ele ignorou. E esse foi um dos maiores erros que ele cometeu. Após isso, nos dias seguintes, experiência esse própria, Lash. barulho de arranhão no teto continuou incessantemente, sempre que o Massacre Nakayama ficava depois da hora. Porém, as coisas se agravaram e começou a não ter hora certa para isso acontecer. Acontecia de manhã, quando tava todo mundo no escritório Pô, esse aqui é o anime mesmo, né? Que ele tá mostrando. A animação, no caso. A animação boa. Esse aqui é muito da hora, velho. Tipo, é bem diferente. trabalhando. Acontecia de noite, de madrugada, em que qualquer nem o que eu horário. já- Só o que, que eu os tinha sinais dito. foram piorando um pouquinho. O que antes era só um barulho sem explicação, começou a se tornar algo visual. Funcionários que trabalhavam no mangá começaram a relatar a presença de vultos constantes naquele Porra. local. Basicamente, todas as noites, o escritório era invadido por corvos. Nas semanas seguintes, surgiu um cheiro no escritório que parecia ser de algo morto. Então eles começaram a investigar mais sobre o lugar, porque aquilo não era normal. Então eles reviraram o escritório, não acharam nada demais, e aí o Massacre foi lá em cima no sótão, e viu que aquilo realmente eram artefatos Cagada quebrados de escritório. de um culto antigo. Então, juntando tudo isso, Oxe, além do oxe. fato de que começaram a escutar gritos no escritório, eles resolveram sair de lá. Só que antes disso, o Massacre ele tinha feito um personagem com uma pequena doença em torno da Do boca. nada. E após eles mudarem de É o escritório, perna. o próprio Masaki que contraiu essa mesma doença. E foi tão grave que ele teve que ficar 4 meses internado no hospital. E como se já não bastasse, as outras pessoas que também trabalhavam nessa obra adoeceram. Mas tudo Caralho. parou depois que o Masaki contraiu essa doença rara. O nome dela é púrpura trombocitopênica. É o que, meu irmão? Púrpura trombocitopênica. Idiopática. Doença autoimune caracterizada por níveis baixos de plaquetas, assim... É uma doença autoimune que Pênica. faz surgirem vários hematomas, algumas bolinhas de sangue preto meio gelatinosa, é bem esquisito Trombocitopênica. na pessoa. E pode ser no braço, na perna, na barriga, que no merda. peito. No caso do Massacre foi em torno da boca.
Ele teve que literalmente lutar pra se manter vivo. E, consequentemente, ele deu uma pausa nesse mangá, porque tudo na vida dele tava dando errado. Então, ele preferiu tirar um tempo pra se cuidar e também pra Caralho, que bizarro, velho. Tipo, conforme ele ia fazendo o bagulho, realmente ia acontecendo alguma merda. Mano, tentar entender o que estava acontecendo. Creio que ele tenha ficado com medo de perder a vida, mas você é menino? Não, eu sou chinês, né? estranhamente, 4 anos após esse acontecimento, ele voltou a publicar alguns pequenos Caralho, capítulos caralho. desse mangá. Só que depois disso, ele literalmente sumiu. Nós não temos notícias de como ele tá hoje em dia, não tivemos mais Começou ao novos extremo, capítulos pois do é. mangá dele. Porém, as pessoas falam que é porque ele é um cara mais reservado normalmente, não mexia muito em rede social, mas isso abriu brecha para criarem teorias sobre o que poderia ter acontecido com ele. E já inventaram que ele foi possuído, inventaram que ele largou o mangá, inventaram que o mangá acabou com ele, inventaram que ele entrou dentro do mangá. Então assim, são só Calma aí, eu tô rindo dele não. Eu tô rindo do comentário ali. Ele tá fazendo hentai agora. Por isso que ele tá de boa, pô. teorias muito absurdas. Eu creio, particularmente, que ele realmente Eu tenha sei dado que tu uma morava no pausa, Acre. porque tudo isso na vida de alguém deve ser muito conturbado, principalmente as coisas que aconteceram com ele. Mas a dúvida que fica é, será que foi uma maldição? Será que o próprio mangá do autor está amaldiçoado? Desde Seria então, nós foda. temos inúmeros relatos de pessoas falando que essas imagens perturbadoras, essas figuras demoníacas apareceram nos sonhos, apareceram na própria casa da pessoa. E sendo verdade ou não, eu tenho certeza que se isso aparecesse na sua frente, muito provavelmente você já não estaria mais aqui. Mas me diz você, Ah, é só um de direita, outro de esquerda, uma sentada e pronto. Aqui onde eu moro, se você some, ou tá dando pros cria ou morreu. Eu já sumi, mas voltei. Faz qual é sentido. a sua teoria sobre É por causa da rebolada, né? Voltou vivo. o que aconteceu? Faz sentido. O autor estava amaldiçoado? A obra é amaldiçoada? O local era amaldiçoado? O que será que aconteceu? Como que está o autor hoje em dia? Será que ele sumiu porque realmente sofreu alguma coisa? Ou porque Imagina o Caba lançar um capítulo com ele no mangá. Falando que agora ele tá no mangá e por isso ele sumiu, foda. Mano, se por acaso acontecesse algo, tipo, nesse nível de distorcimento da realidade, e a gente conseguisse registrar algo sobrenatural a esse ponto, eu daria a bunda, né? ele realmente só decidiu fazer uma pausa? Era Deixa só aqui nos duas gozadas na comentários. cara O vídeo desse vai bicho ficando por aí. aqui, eu espero que você tenha gostado. Queria agradecer É o muito ponto fraco novamente dele. por todo o apoio que vocês estão dando em massa em cada vídeo que eu Então- posto. Eu me sinto muito abraçado. Ih, lá vem, toma, Porque cada vídeo toma, dá muito trabalho, é um sufoco pra Aham, gravar, eu não aham, tenho os aham. materiais necessários. Mas depois que Ó. eu vejo todo o carinho que vocês depositam nos Caralho. comentários, dando like, Cara é bom sempre demais, mano. Cara é mandando bom demais. mensagem, Tem como não. eu vejo que tudo tá valendo a pena e eu vejo que a gente Ah, tá indo por um caminho certo, sabe? A gente tem montado uma caralho, comunidade eita porra, muito eita legal, porra. inclusive. Caralho. Todo vídeo eu passo horas lendo comentários, Tem fico como toda não, hora porque o vendo cara é bom pela aba demais. de notificação. Não respondo todos o tempo todo, mas eu tento ao máximo Tentei responder imitar, não todo consegui mundo. não. E queria agradecer de verdade, queria agradecer também aos 2 membros que nós temos aqui. É Vocês isso. são incríveis, muito obrigado por acreditarem no meu trabalho e me apoiar financeiramente. Não, mano, tipo... É da hora esses movimentos que ele faz. Pô. Eu queria também fazer uma enquete Poderia ter um significado estranho por trás. com vocês. Por favor, deixa aqui nos comentários a próxima obra que você quer que eu traga, um próximo mangá, um próximo anime, Tu talvez. no pai da E, gente, putaria? só pra deixar claro, sobre o Oxi. último episódio da Vingança de Judica no Rokunin, vai sair provavelmente ainda no mês de junho, início de Puro junho, calma. finalzinho de maio, porque é um vídeo que não exige só de mim, exige o trabalho de outras pessoas, exige dinheiro também. É que porque você vai ser foi um vídeo namorar um os crias pouco da live, mais pô, te caro, digamos calvaram. assim, um vídeo mais Entendi. longo. Então talvez ele demore um Entendi. pouquinho, mas é um trabalho muito bom, então eu espero só um pouquinho de paciência de vocês, mas saibam que Mas o seria muito trabalho vai ser estranho. feito e vai ser muito lindo no final. Então é isso, me mas segue lá no pra ter Insta a versão também, que eu vou calva estar é bem postando alguns facinho, né, processos também. de vídeo, criação, como eu escrevo Cadê roteiro, meus irmãos como eu separo react? o mangá, como eu separo Tá o por aí anime, pela vida, tá? hein? Se você quiser acompanhar isso de uma forma um pouco mais íntima, quiser conversar comigo também, Por aí. no Insta eu tô normalmente respondendo todo mundo, então me segue lá, eu vou ficando por aqui, um beijo, amo muito vocês e lembre-se, sejam gentis e o Pô, resto, foi muito bom, mano. Vídeo bom. mano, o resto é que se for. Poxa, ele também tem a forma do PNG dele. Muito bom, muito bom.